Oi, turmas, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao assunto sobre reprodução sexuada, a partir de agora nós vamos focar na reprodução humana. E o primeiro assunto desse tema é a puberdade. Bora lá? Com certeza vocês sabem o significado de puberdade ou pelo menos já escutaram essa palavra. A puberdade é a fase vivida por nós entre a infância e a fase adulta, ou seja, é o momento que vocês se encontram agora, na adolescência. Nesse período ocorrem muitas transformações no nosso corpo e também no nosso comportamento. Na puberdade, o corpo está voltado para a produção dos hormônios sexuais. Os meninos produzem principalmente a testosterona e as meninas produzem o estrógeno e a progesterona. A gente vai falar já sobre a produção desses hormônios. Nessa fase, o crescimento se acelera, os órgãos sexuais ganham definição e a fertilidade se inicia. Ou seja, é nesse período que a gente começa a sentir atração por outras pessoas. Esse processo é um tanto difícil para o adolescente e também para as pessoas que o cercam, porque ele está vivenciando transformações físicas e comportamentais, alterações de humor e também crises existenciais, ou seja, o adolescente está se descobrindo nessa fase. Porém, todas essas mudanças têm um objetivo principal, que é garantir a manutenção da espécie humana, preparando o corpo do adolescente para a capacidade reprodutiva. É importante a gente lembrar que, apesar do corpo do adolescente estar se preparando para adquirir a capacidade reprodutiva, isso não significa que ele esteja pronto para iniciar sua vida sexual e muito menos para gerar uma nova vida, porque na espécie humana essas questões envolvem um amadurecimento psicológico e cada ser humano tem o seu tempo. A partir da puberdade, os hormônios sexuais vão começar a ser produzidos nas nossas gônadas. As gônadas femininas são os ovários e as gônadas masculinas são os testículos. Elas têm duas funções muito importantes. Além de começar a produzir os hormônios sexuais, as gônadas também vão começar a produzir os nossos gametas. Os gametas femininos são os óvulos e os gametas masculinos são os espermatozoides. Durante a nossa infância, as gônadas não produzem os gametas. É a partir da puberdade que elas vão começar a desempenhar essa função. Isso acontece porque a nossa glândula hipófise, que é uma glândula localizada no nosso cérebro, começa a produzir as gonadotropinas, que são hormônios que vão atuar nas nossas gônadas, estimulando elas a começarem a produzir os gametas. Lembrando que os gametas são os responsáveis pela fecundação que vai dar origem a uma nova vida. Os principais hormônios sexuais que vão começar a ser produzidos nessa fase são a testosterona e os andrógenos para os meninos, que são produzidos nos testículos, e a progesterona e os estrógenos para as meninas, que são produzidos nos ovários. Esses hormônios vão estimular o aparecimento das características sexuais na puberdade, que são chamadas de características sexuais secundárias. Secundárias porque elas surgem somente a partir da puberdade. As principais características sexuais secundárias que vão surgir na puberdade das meninas, graças aos hormônios, são o desenvolvimento dos seios e dos órgãos genitais, o aparecimento de pelos pubianos na genitália e nas axilas, a definição do corpo pelo arredondamento em determinadas partes, principalmente os quadris e as coxas, o aparecimento de erupções na pele, ou seja, de acne de espinhas, e o aparecimento da menarca, que é a primeira menstruação. Já nos meninos, estimuladas principalmente pelo hormônio testosterona, as principais características sexuais secundárias são o engrossamento do timbre da voz, o nascimento de pelos pelo corpo, peito, pernas, axilas e genitália, a primeira ejaculação, ou seja, emissão de esperma, o surgimento de barba, o desenvolvimento muscular e o aparecimento de espinhas. Existe uma idade certa para ocorrer a puberdade?
Nas meninas, os primeiros indícios da puberdade podem começar a acontecer a partir dos 9 anos de idade, já nos meninos a partir dos 10. Isso não significa que todas as crianças vão entrar na pré-adolescência nessas idades. É considerado normal o início da puberdade até os 13 anos nas meninas e até os 14 anos nos meninos, ou seja, nessas idades vai surgir pelo menos alguma característica sexual secundária. A puberdade que acontece fora desses períodos é considerada uma anormalidade e ela pode ser de dois tipos: puberdade precoce ou puberdade tardia. A puberdade precoce acontece quando surge alguma das características sexuais secundárias antes dos 8 anos nas meninas ou antes dos 9 anos nos meninos, como vocês podem ver na imagem da direita. Já a puberdade tardia é o oposto. Ela acontece quando até os 13 anos nas meninas e até os 14 nos meninos ainda não apareceu nenhuma das características sexuais secundárias. Em ambos os casos, é importante que a criança faça um acompanhamento médico para identificar as possíveis causas dessa puberdade precoce ou tardia. E para finalizar, vamos recapitular algumas características do sistema reprodutor feminino e masculino. As gônadas são responsáveis pela produção dos gametas e também pela produção dos hormônios sexuais a partir do início da puberdade. As gônadas femininas são os ovários e elas produzem óvulos e também produzem os hormônios estrógeno e progesterona. Já as gônadas masculinas são os testículos e eles produzem espermatozoides e também produzem os hormônios testosterona e os andrógenos. Esses hormônios vão atuar durante a puberdade para determinar o surgimento das características sexuais secundárias. Bom, pessoal, a nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, com a Maria Helena ou com a Graziela. Um bom fim de semana a todos e até a semana que vem.